Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Várias cidades brasileiras enfrentam uma drástica queda na umidade relativa do ar, que caiu para menos de 12%, nível ainda mais baixo que o deserto do Saara, onde a umidade relativa costuma variar entre 14% e 20%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, índices abaixo de 60% são inadequados para a saúde humana. Como que essas mudanças climáticas afetam a nossa saúde? E quais são os cuidados que nós devemos tomar nesse período de tempo seco? Vamos saber mais com o doutor Rafael Coelho Figueiredo, membro do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Olá, doutor, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Obrigado, Tabata, e obrigado a todos que estão nos assistindo. É muito importante falarmos desse tema, haja visto que 30 a 40% das pessoas sofrem de rinite, de sinusite, e também nós temos passado por ondas de calor mais intensas e mais duradouras, gerando esse tempo mais seco e também o aumento das queimadas. Esse ano a gente já está tendo aumento dos focos de queimada comparado com os últimos 17 anos. E tudo isso, né, calor, poluição, tempo seco, é extremamente danoso para a saúde do ser humano e também de todos os outros seres que habitam no planeta. Pois é, doutor, como que esse tempo seco, ele interfere na nossa saúde? É muito complicado porque a gente vem de uma onda de frio, que foram dias muito com temperaturas bem abaixo do que os termômetros estavam indicando dias anteriores. Aí tivemos uma onda de frio, agora uma onda de calor, um tempo seco muito forte assim, e nós estamos sentindo isso no dia a dia, né? Tosse, a coceira no nariz, olhos secos também. Como que esse tempo ele interfere na nossa saúde, doutor? O ser humano ele é homeostático, quer dizer que o ser humano ele tem a capacidade de regular a temperatura do seu corpo ali entre 36,5 e 37 graus. Quando a gente tem uma temperatura muito abaixo ou muito acima disso, o corpo sofre uma sobrecarga, um estresse para conseguir se adaptar a essa para conseguir manter, né, adaptar uma temperatura onde os seus órgãos não venham sofrer danos. Porém, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas sofrem bastante por esse estresse, porque esse estresse metabólico dentro do nosso organismo, ele gera produção de mediadores inflamatórios, ele sobrecarrega o trabalho dos órgãos, e isso tudo se torna danoso, tanto a curto, médio e longo prazo. É tanto que nesses períodos mais secos e mais quentes, nós temos um aumento de procura por doenças respiratórias, por doenças cardiovasculares, descompensação de todas essas doenças crônicas, né? Das alergias de pele. E falando especificamente da via respiratória, o nariz ele sofre muito, porque ele que é responsável por filtrar, aquecer, limpar o ar que nós respiramos. E quando ele está inadequado para a saúde humana, como você citou, onde a umidade teria que estar acima de 60% e tem locais onde está dando 12%, esse ressecamento da mucosa nasal, do pulmão, dos olhos, ele gera um processo inflamatório, liberando mediadores que podem tanto causar sintomas como agravar. Haja visto que 40% das pessoas já sofrem de alergias respiratórias no nariz, no olho, no pulmão. Nós temos um trabalho, inclusive está publicado no site da ASBAI, na parte do blog, onde mostra um gráfico claro que há um aumento da procura dos serviços por conta de rinite nos meses de julho, agosto e setembro, justamente porque são os meses mais secos do ano na maior parte do nosso país. E, doutor, você comentou, né? Esse período realmente ele costuma ter uma procura maior, né, no sistema de saúde. Agora, quais são os sintomas? Primeiro, eu quero te perguntar os sintomas assim comuns, né, nessa época de tempo seco. E quais são os sintomas que a gente deve ter uma atenção especial, que indica que ali tem um problema mais grave e deve receber uma orientação médica? Perfeito. Os sintomas típicos da rinite, que é a coriza, que é o nariz escorrendo, gotejando, né, pingando, os espirros,
A coceira no nariz, nos olhos, na garganta, no ouvido e a congestão, que é quando o nariz fica entupido. O paciente já deve procurar um atendimento para usar medicações seguras, um antialérgico, um corticoide tópico nasal. Nessa época do ano, a parte de prevenção é muito importante. O paciente que já sofre, ele deve usar hidratação nasal, que são a base de soro fisiológico, esses sprays que têm soro fisiológico, para estar hidratando a mucosa e também removendo partículas de poluição e de agentes infecciosos. Isso já alivia bastante. Até recomendo que os pacientes coloquem do lado da escova de dente. Escovou o dente, lavou o nariz com soro fisiológico. 20% das pessoas têm olho seco e 12% têm conjuntivite alérgica. Então, pode-se usar também lágrimas artificiais, aqueles colírios para hidratação do olho, nesse período mais seco, além de tomarem mais líquidos, né? Então, se forem esses sintomas corriqueiros, né, nariz entupido, escorrendo, espirrando, coçando, toma um antialérgico que não tenha corticoide, que não seja sedante, já prescrito pelo seu médico, um corticoide nasal também prescrito pelo seu médico. É importante não termos automedicação. Se o paciente tiver febre, dor de cabeça, secreção esverdeada, o olho está inchando, falta de ar, chiado no peito, ele deve procurar o serviço médico de urgência, pois nessa época do ano também aumenta muito as crises de asma. E 30% de quem tem rinite tem asma. Então é muito comum o paciente ter crises nessa época por culpa desse tempo seco também poluído. Uma coisa que a gente recomenda é que o paciente que já tem uma doença crônica, rinite, sinusite, conjuntivite alérgica e asma, ele procure o seu médico de forma regular, para que ele otimize seu tratamento, mantenha sua medicação de rotina, para que essa doença esteja bem controlada e ele consiga passar sem exacerbação, sem crises, por esse período mais hostil de clima. Doutor, e aí nesses casos, então, quem tem essas doenças que você mencionou, asma, rinite, sinusite, aquele combo, né, dos ites que a gente até brinca, essas pessoas, esses pacientes, eles devem ter um cuidado diferenciado, porque você comentou, né, as pessoas de modo geral podem fazer ali uma hidratação, devem, né, reforçar a hidratação, então ingerir mais líquido, tomar mais água, lavar também o nariz, né, com esses sprayzinhos que a gente encontra na farmácia. Mas no caso desses pacientes com essas doenças como asma, rinite, sinusite, que tem alergia, nessa época do ano os sintomas eles ficam mais acentuados. Eles devem ter um cuidado diferenciado ou não? Mantém os Sim. mesmos cuidados de modo geral? Eles devem intensificar esses cuidados, porque se a gente pensar que o ar que nós estamos respirando está nos adoecendo, isso é fato, porque o índice de asmáticos, de riníticos, só tem aumentado, mesmo com as pessoas tendo mais acesso à informação e medicações e serviços médicos. Mas por quê? Por causa desse ar. 95% da população mundial respira atualmente um ar inadequado para a saúde humana, principalmente quem mora nos grandes centros, nas periferias, próximo a rodovias e indústrias que geram poluição ou queimadas. E esses pacientes, eles devem, nessa época do ano principalmente, mais seca, usar em casa, se ele tiver condições de comprar um umidificador para jogar água no ar que ele está respirando e deixar esse ar mais úmido. Pode usar o climatizador, que ele joga água no ar e ele diminui a temperatura ali do seu ambiente, da casa, em torno de 10 graus. Até porque, para quem, por exemplo, trabalha o dia inteiro em ar-condicionado, dorme no ar-condicionado, o ar-condicionado vai ressecar mais ainda esse ar. É fundamental usar o umidificador climatizador. Se não tiver condições de comprar, pode colocar uma toalha, um lençol molhado dentro daquele ambiente onde ele vai passar o dia ou vai dormir, na sala, no quarto, uma bacia com água para evaporar ali aquela água e deixar esse ar mais úmido. Uma coisa que também eu gosto muito, se a pessoa puder comprar, em regiões onde são mais poluídas, é o purificador de ar. Ele é um aparelhinho, não é de difícil acesso e nem de alto custo, que ele tira as partículas de poluição, ele tem um filtro que vai removendo. Então, com tudo isso, o paciente vai respirar um ar de melhor qualidade dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho. E isso ajuda demais a reduzir as crises. E doutor, você comentou sobre o ar-condicionado, né, que acaba piorando, e infelizmente, né, em locais de trabalho,
sempre tem, geralmente, né, ar-condicionado e é inevitável estar nesses lugares. Vai numa clínica, qualquer coisa que a gente vai fazer, sempre vai na rua, aquele tempo seco. Entra num local fechado, ar-condicionado. No caso, dentro de casa, o ideal seria, para aliviar ali o calor, um ventilador, associando o umidificador e esse purificador de ar que você mencionou, ou não? O ventilador, ele também não é uma boa opção? Por exemplo, o purificador, a função dele é mais só limpar as partículas de poluição, e o umidificador para hidratar o ar que nós estamos respirando, né? O climatizador ele é legal porque ele diminui a temperatura, como se fosse um ventilador, diminui em média 10 graus a temperatura dentro de uma sala, e ele já umidifica o ar também, então é um aparelho muito bom. Mas assim, dependendo da região que a pessoa mora, às vezes é muito quente. Por exemplo, eu moro aqui no Maranhão, aqui é muito quente, é 40 graus, com sensação térmica maior. Então, o ar-condicionado ele é muito necessário para a gente trabalhar e para dormir. Qual que é a recomendação? Limpeza das telas a cada 20 ou 30 dias, dependendo do acúmulo de sujeira. A manutenção periódica do ar-condicionado a cada 6 meses. E a temperatura deve estar entre 22 e 25 graus. Não pode ser abaixo do que isso, porque se ficar muito abaixo de 22, o corpo vai sofrer, o paciente vai piorar do seu quadro de rinite. E até a conta de energia, quando abaixo de 22, ela aumenta em 30% o consumo de energia pelo ar-condicionado. Então, pode usar. Um outro cuidado é não deixar o vento que está saindo do ar-condicionado bater diretamente no rosto do paciente. E hoje, a gente fica em média 80% a 90% em ambiente indoor, ambiente fechado, né? Dentro do trabalho, dentro de casa. Então, pode usar ar-condicionado. E aí, no quarto, quando ligar o ar-condicionado, com esses cuidados que eu já citei anteriormente, limpeza das telas, manutenção periódica, não deixar o ar bater no rosto, deixar entre 22 ou 25 graus, dependendo do tamanho do quarto. O paciente coloca o umidificador lá dentro do quarto, a bacia com água, né, só molhado estendido, que vai manter a roupa bem sequinha e o paciente vai respirar um ar melhor durante o seu sono. O ventilador, limpar periodicamente as hélices do ventilador, não deixar o vento bater no rosto do paciente e remover do quarto coisas que possam acumular poeira ou mofo, né? Pelúcias, livros velhos, mantas, porque senão o ventilador vai jogar essa poluição diretamente para o paciente. Doutor, no Então, se o caso... paciente puder ter o climatizador, o purificador, o umidificador, tudo isso é muito útil essa época, ele vai alternando na sua casa. O umidificador não pode usar demais, senão fica muito úmido também, e aí já gera proliferação de mofo e de ácaros, consequentemente. Assim como o climatizador, ele não pode ficar em ambiente fechado, tem que ser um ambiente aberto, você tem que abrir a janela da casa. No caso, o uso de máscara, ele é recomendado nessa época também para sair, ou para ficar dentro de casa, às vezes está sentindo ali um cheiro de mofo, essa sensação ruim que fica, né, na via respiratória. Na rua também é indicado usar a máscara nesse período ou não? É muito importante usar máscara, não só para prevenção de doenças infecciosas, mas principalmente essa época que tem mais queimadas, mais poluição por conta do tempo seco. O tempo seco, ele faz com que as partículas de poluição fiquem mais tempo paradas em suspensão no ar. Então, hoje não tem mais isso. Tem pessoas que moram em grande centro, vão sofrer a poluição da indústria e dos veículos. Pessoas que moram em zona rural, das queimadas. Então, acaba que todo mundo está exposto. Então, se você está numa área onde está tendo uma poluição muito intensa, queimadas, você vai sair de casa, é muito importante usar máscaras. Uma coisa importante é que as pessoas evitem fazer atividade física, caminhadas, pedaladas em locais muito poluídos, porque vai trazer muito dano para a via respiratória. Durante a atividade física, você aumenta a sua frequência respiratória e você vai aumentar a inalação de poluição. Então, vai piorar a sua doença respiratória. Perfeito, doutor. Muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, trazer aqui as recomendações. Quem está nos acompanhando, então, deve colocar em prática e intensificar os cuidados que você já mencionou. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço. Um abraço, doutor. Nós acabamos de conversar com o doutor Rafael Coelho Figueiredo, membro do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
E o Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Olha só, Jornalismo Hit TV, é bem fácil. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.